Hi people! Bem-vindos ao meu canal e hoje eu trouxe aqui um convidado pra lá de especial, que é o Marcelo. Seja bem-vindo! Obrigado, Débora. Eu tô me sentindo especial. Obrigado mesmo. Acho que é muito generoso da sua parte me convidar aqui para contar um pouco da minha história na Austrália. E tô empolgado para passar essa mensagem para os meus amigos e colegas do Brasil, da minha experiência aqui. Obrigado de coração. Obrigada a você. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história dele, que envolve aí muita fé, muita luta para conseguir realizar o sonho dele de fazer intercâmbio aqui na Austrália. Foram mais aí quase 7 anos aí para poder estar hoje aqui. E tem muita coisa de superação, muita coisa que você pode se inspirar. Você que está no Brasil, que acha que isso não vai acontecer com você, que você não vai conseguir realizar seu sonho, assiste esse vídeo até o final que você vai mudar de ideia. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, Marcelo, conta um pouquinho aí da sua história. Como é que você veio parar na Austrália? Porque você, né, se envolveu com várias causas aqui, com coisas relacionadas à igreja, que a gente já vai contar. Segura aí, porque tem muita coisa boa pra contar. Mas como é que surgiu a Adelaide e a Austrália de forma geral pra você? Então, quando eu tinha 20 anos, eu me recordo que eu tive um amigo no meu trabalho que me falou da experiência dele. O nome dele é Murilo, nunca compartilhei com ele, é um advogado. Ele não sabe disso, então eu posso mandar esse vídeo pra ele. E eu me recordo que ele foi pro Canadá estudar inglês lá por 3 meses. E naquele dia eu pensei assim, ele foi pro Canadá estudar inglês, por que eu não posso ir? Então um dia também quero ir para um outro país, estudar inglês fora do país. Então desde então eu comecei a juntar dinheiro no Brasil para realizar o meu sonho de estudar inglês fora do país. E aí quando eu completei 27 anos eu tinha um dinheiro suficiente para pagar um curso de inglês por 6 meses. E aí comecei a pesquisar diferentes cidades na Austrália para estudar. Me interessei bastante por Adelaide. Acho que a gente tem bastante conteúdo falando dos benefícios de estudar em Adelaide. Sim. Mas um em específico que talvez a gente não tenha ouvido falar muito é do grande número de igrejas que a gente tem aqui, da experiência que a gente pode ter nas igrejas aqui. Eu acho que principalmente para quem veio para a Austrália para estudar inglês, é importante que eles saibam quanto a igreja consegue nos ajudar a melhorar o nosso inglês. Isso muita gente não sabe, acha que é só a experiência de estar num pub com os amigos, ou na própria escola, ou no trabalho, mas pouquíssimas pessoas conseguem explorar esse outro lado que existe também, né? Mas continua, é só um parênteses. Como eu tinha combinado com você, eu acho que quando a gente vai para a igreja aqui, a gente consegue encontrar muitas pessoas que estão abertas para nos escutar e para nos ajudar. A igreja já é conhecida por ser um local que a gente consegue receber ajuda de certa forma. E aí quando a gente compartilha com eles que a gente veio aqui para estudar inglês e que a gente tem as nossas dificuldades, eu acho que a gente consegue encontrar um monte de pessoas que se solidarizam com a nossa dificuldade e de certa forma tentam nos ajudar, né? Então eu acho que a igreja tem sido uma boa escola de inglês aqui. Não, acho que não só para mim, mas acho que para muitas pessoas que têm de certa forma participado de algum movimento ou algum grupo na igreja. E ele contou pra mim também nos bastidores que ele veio com foco. Primeiro que ele é bem focado, né, pelo que eu percebi, porque foram 7 anos aí pensando nesse sonho, juntando o dinheirinho dele pra poder vir pra cá e tudo mais. E você comentou comigo também que você fez muita amizade com o australiano, porque você queria viver a cultura, praticar a língua, pra depois voltar pro Brasil com o inglês, né, afiado. Então eu acho que isso também é bem bacana, porque nas igrejas, né, de forma geral, você foi pra uma igreja católica, não foi? Mas as igrejas de forma geral, eles têm bastante australiano e acho que é realmente uma oportunidade de você viver outras culturas. Como que você se sentiu nessa coisa, tipo, de não falar tanto com os brasileiros e viver uma cultura totalmente diferente? Eu acho que no começo a gente estranha, porque acho que aquele choque cultural, principalmente pra mim, que foi a primeira viagem que eu fiz na vida. E aí quando a gente chega aqui, a gente vai para a escola de inglês, a gente conhece um monte de pessoas de países diferentes, mas a gente não conhece australianos, porque numa escola de inglês a gente conhece pessoas que precisam estudar inglês.
E acho que, como você comentou, a igreja é o local onde a gente mais encontra australiano aqui. A maior parte das pessoas que têm ido para a igreja, principalmente católica, são australianos. Então, acho que ali foi o primeiro contato que eu tive com eles, a perceber o quão gentis, o quão generosos que eles são. Acho que eles não são muito diferentes dos brasileiros, assim. Eu sinto que a recepção que eles têm, o abraço, foi bem caloroso. Eu acho que eu me senti no Brasil, de certa forma. Eu me senti abraçado pela minha comunidade, assim. Então, eu acabei não sentindo tanto aquele sentimento de que assim, nossa, eu tô sentindo tanta falta da minha comunidade porque eles me abraçaram aqui como minha comunidade no Brasil, né? Claro que eu sinto muita falta do pessoal do Brasil, claro. Mas eu digo que é muito positivo de ver que os australianos também têm na cultura deles essa afeição, esse amor assim, humano um pelo outro. Então acho que foi muito, muito bacana. Que bom, porque aqui na Austrália, de forma geral, se você quiser ficar só falando português, você consegue. Porque tem tanto brasileiro, né, que você consegue fazer amizade só com brasileiro, se você quiser trabalhar só com brasileiro. E você não vive a cultura, é muito menos melhor o seu inglês, né? E você chegou com que nível de inglês aqui? Eu cheguei aqui no nível intermediário. E aí eu terminei o meu curso General English, né, inglês inglês geral. Em 5 meses. Uou, foi bem rápido. 5 meses eu terminei o inglês geral. E aí depois comecei a estudar inglês acadêmico. E aí eu fiz mais 5 meses de inglês acadêmico. E agora, nós temos um detalhe aí, uma informação importante da história dele, que daí que vem a experiência dele de fé e que eu achei muito bacana, uma história muito bonita para poder compartilhar com vocês. Que você tinha o seu intercâmbio, que tinha o começo, meio e fim, e acaba quando? Começou a falar de inglês. O meu intercâmbio era de outubro do ano passado até maio desse ano. E aí foi em abril que a minha vida mudou completamente. A minha vida já estava muito boa aqui até abril, né? Tudo tinha sido muito incrível, né? Eu acho que para quem tiver a oportunidade de vir para cá e de estudar inglês, mesmo que seja por um curto período, eu acho que a gente tem a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Mas foi em abril que eu tive uma experiência de fé assim muito forte com uma família na igreja que resolveu praticamente me adotar, assim. Eu brinco com eles que eles me adotaram, né? Mas eu acho que eles não gostam. Virou o filho mais novo do casal. Mas como é que foi isso? Você estava com uma data para voltar pro Brasil, tudo certinho. Voo, tudo. O meu visto ia até a metade de maio. E aí, o que acontece? Eu lembro que em abril, eu não tinha planejado de ficar na Austrália por mais tempo, mas é claro que assim, aqui é tão bom que eu acho que as pessoas que vêm, de certa forma, elas tentam lutar aqui para ficar por mais tempo, né? Mas eu tinha na minha cabeça, eu vim para cá para estudar inglês, então eu não quero me preocupar tanto com o trabalho, porque se eu me preocupar com o trabalho eu não vou melhorar o meu inglês. Sim. Mas eu tava trabalhando de vez em quando, assim, 2 vezes no mês. Só para fazer aquele dinheirinho que a gente precisa para comprar aquelas coisinhas que a gente não compraria se a gente não estivesse trabalhando. E aí foi em abril eu comecei a perceber que eu não tinha dinheiro suficiente para ficar aqui mais na Austrália. Já comecei a me despedir das pessoas, né? Quando eu já comecei a falar, olha, mês que vem eu tô indo embora. E eu me recordo que numa sexta-feira, finalzinho de abril, eu mandei uma mensagem pro meu consultor de viagem para agendar o meu voo. E aí ele me respondeu com um ticket, mas já estava tarde. Me planejei para pagar o ticket na segunda-feira. E aí no sábado, no domingo, eu tinha um trabalho para fazer. Eu ia trabalhar de garçom num evento. E no sábado a minha chefe mandou uma mensagem cancelando, falando que não precisava mais do meu trabalho no domingo. E eu pensei, então vou pra igreja, né? Como eu vou pra igreja todos os domingos. Seus amigos ficavam lá, meus amigos. Então na minha cabeça, vou pra igreja no domingo, segunda-feira tô pagando meu ticket pra voltar pro Brasil. Mas no domingo, quando eu compartilhei com o pessoal da igreja que eu estava voltando pro Brasil, um casal que eu tinha conhecido lá e já tinha compartilhado com eles um pouco da minha história no Brasil, dos trabalhos que eu fazia no Brasil, eles me convidaram para morar com eles. Eu comentei com eles que eu não tinha mais dinheiro para ficar aqui, que eu não podia mais colaborar de certa forma, que eu não tinha mais dinheiro para pagar outra escola, e para ficar aqui na Austrália a gente precisa estar vinculado a uma escola. E aí foi aí que eles me falaram para não me preocupar, porque se eu tinha esse foco de melhorar o meu inglês aqui, que eu poderia ficar com eles pelo período que eu desejava, que era de 6 meses,
E aí eles resolveram pagar a minha escola, que é uma das mais carinhas por aqui, né? Caraca! Mas que é muito boa. Sim. E eles me dão de tudo, né? Eu não preciso me preocupar com nada. Então, assim, eu moro na praia mais famosa aqui da Ele vai em Lenel, gente, na beira da praia. Quando eu abro a janela do meu quarto, eu vejo o pôr do sol na minha frente. Nossa. Todo dia, 5, 6 horas da tarde. Oh, meu Deus. O mar é assim, de frente, porque a casa é de frente com o mar, assim, é incrível. Então, assim, é um sonho que eu tô vivendo aqui, né? E é tudo incrível, assim, a forma como eles estão me tratando, as oportunidades que eles estão me dando de conhecer mais da cultura australiana, é incrível. Oh, que legal. Então você foi literalmente adotado por eles, porque eles estão bancando tudo, eles estão te recepcionando na casa deles, Sim. né? Que bacana. Mas qual que foi o combinado, né? Porque eles estão investindo em você, mas também tem uma contrapartida, não tem? Na verdade, não tem uma contrapartida. Eu me recordo muito bem que quando eu cheguei na casa deles, eu falei pra eles, olha, de certa forma eu quero ajudar. Eu falei Sim. pra eles, o que eu posso fazer pra ajudar? E eles falaram bem assim pra mim, continue sendo grato. É só isso que a gente pede. Seja grato e a gente não tá esperando nada de você. E aquilo foi muito assim, foi muito forte mesmo, de saber que eu encontrei pessoas boas aqui na Austrália e que tinham esse sentimento de ser grato, e quando você é grato, você consegue fazer com que as coisas na sua vida sejam melhores. Então foi muito bom de saber assim que a minha gratidão, de certa forma, me ajudou a encontrar pessoas boas e fazer com que o meu sonho de estudar inglês por mais tempo na Austrália se estendesse. Então eu tô muito, muito feliz. Uou, que demais! Você vê, às vezes a gente fala, né, de ser muito positivo, de sempre enxergar o lado bom das coisas, né? E às vezes as pessoas até criticam porque falam que as pessoas são positivas demais, otimistas demais. Mas isso que você está falando pra mim é prova real de que é sucesso, né? Porque se você realmente acredita no seu sonho, se você realmente acredita que você é capaz e que tudo conspira para que aquilo aconteça, né? E cada um tem a sua fé e tudo mais, mas eu acho que é tão importante você tá, que nem, por exemplo, você tá com um sorriso no rosto todo momento, sabe? Com uma energia gostosa, assim, e mostrar para as pessoas, né, que você pode depois, porque você vai voltar pro Brasil e você também tem planos no Brasil, Sim. tem? De poder continuar fazendo esse bem que você faz, esses projetos bacanas que você faz na igreja. Então tudo isso é uma retribuição, não deixa de ser uma contrapartida, né? Sim, sim, eu acho que é incrível pensar dessa forma. É claro que às vezes eu me pego pensando assim, o porquê Deus me deu essa oportunidade de ficar aqui por mais tempo. E é difícil eu falar assim, eu não posso falar pra mim, não, eu sou merecedor disso. Eu acho que todos nós estamos lutando por isso, então eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele está me dando aqui. Mas é claro que de certa forma eu quero passar essa mensagem como um testemunho de vida mesmo, né? De que quando a gente acredita em Deus e quando a gente é grato pelas coisas boas que Deus está nos dando, por meio das pessoas que a gente conhece, a gente faz com que a vida retribua, com que Deus retribua as coisas boas pra gente, de certa maneira. Então, obrigado. Obrigada a você pela história. Eu acho que você pode inspirar muitas pessoas que estão assistindo, né, nosso canal e às vezes não sabe muito como participar da comunidade, né? Seja às vezes por um trabalho voluntário, ou às vezes na própria igreja. Você vai sentir no seu coração como você vai conseguir fazer isso, né? Mas acho que isso que é importante, você sempre estar pensando fora da caixa, né? Porque tem gente que fala assim, na igreja eu só vou lá pra orar, mas tem tanta coisa legal que eles fazem na igreja, que tem trabalhos voluntários, tem encontros, né? Às vezes eles se reúnem para fazer churrasco, tem tanta coisa bacana que você pode aproveitar desse relacionamento com as pessoas, aproveitar do bom sentido, claro, né? Mas para poder, né, fazer amizades e passar um pouco também da sua cultura, né? Porque eles devem ficar super curiosos sobre como que as coisas são no Brasil, não? Aqui na Austrália é uma coisa que é muito bacana. Depois das missas, eles chamam de morning tea, que eles se encontram o morning tea deles pra gente é o nosso almoço. Eles se encontram pra dividir, pra compartilhar lanches e passar algumas horas juntos, né?
Então eu me recordo que quando eu comecei a conhecer esse casal, que me acolheu na casa deles, eu tinha compartilhado já muitos momentos juntos na igreja, né? Então, uma coisa que é muito bacana, assim, pra gente que vai aqui pra igreja, é procurar se envolver nesses momentos. Sim. E assim... Mesmo sem inglês, tá lá, né? Conversando. Porque como eu te falei, o pessoal da igreja, eles são muito interessados em quem tá interessado em aprender, de certa forma, né? Então, acho que assim, se você vai pra igreja e você procura se envolver em algum movimento, algum trabalho voluntário, como você comentou, é a melhor oportunidade que você tem para melhorar o seu inglês, né? A escola de inglês nos dá uma boa base, mas é importante que a gente se envolva com trabalhos fora da escola para de fato ter contato com os nativos, né? Com as pessoas locais, para melhorar o nosso inglês. Então, acho que nesse caso é um ponto muito positivo, né? Sou muito grato. Que legal, que bacana. Então, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Você está voltando pro Brasil agora. Volto em outubro. Novembro. Volto em novembro. Então, eu espero que você tenha muito sucesso no Brasil, ou por onde você for, e você continue levando essa mensagem inspiradora, esse sorriso para as pessoas, que consiga ajudar cada vez mais gente. Obrigado, de coração, estou feliz. Fico muito feliz mesmo. Obrigado, Débora. Torço muito para que o seu canal continue crescendo e de coração, obrigado por ter me convidado para compartilhar essa história. Quando eu voltar para o Brasil, quero contar com mais detalhes e continuar compartilhando a minha história, né? Como que Deus me abençoou, como Deus abençoou essa minha experiência aqui. Então, de coração, muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aí do que você achou dessa história do Marcelo, que foi super bacana compartilhar com vocês. Então, a gente se vê na próxima. Até mais. Obrigadão. Tchau. Tchau.